Mas o fato é que os médicos que utilizam o método CVM, os médicos que estão nessa jornada do consultório médico 25K, são médicos que não só estão fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, mas também estão fazendo a diferença na própria vida. Levantando o ponto que você citou, da questão de o médico não saber quantos pacientes ele vai atender no dia, né? A gente tem exemplos, né? Tem alunos que antigamente, né, tinham um consultório, mas acabavam atendendo muitos planos e eles não tinham, basicamente, o controle de quantos pacientes eles iriam atender durante o dia. E hoje já é uma realidade totalmente diferente, né? Ele consegue saber que ele vai para o consultório dele à tarde e ele vai atender 3 ou 4 pacientes e ser remunerado de forma justa por aquele atendimento. Cara, e isso é uma das coisas também que eles relatam bastante, né? Nossos alunos, eles falam assim, cara, antes para ganhar, por exemplo, o que eu ganho hoje atendendo 3 pacientes, eu tinha que atender 30. Antes eu não sabia o nome dos pacientes, hoje eu sei o nome dos meus pacientes, hoje eu conheço os meus pacientes. Cara, antes eu ia pro consultório, eu ia com aquela sensação de, putz, caramba, mais um dia. E agora não, caramba, hoje tem consultório, sabe? Tem inclusive alguns deles que falam assim, que vai pro consultório pra relaxar. Por quê? Porque são pais que estão mais presentes, são mães que estão mais presentes. E cuidar de filho, uma coisa que tu não sabe ainda, mas dá muito trabalho, Thiago. Muito trabalho. E aí, é uma frase até da Irlena, né? Honrando a fonte, a Irlena fala assim: quando eu vou pro consultório, eu vou pra relaxar. É como se o consultório fosse uma folga pra mim, fosse férias, porque o trabalho mesmo é como mãe em casa, é como dona de casa, é como esposa. Então, quando os médicos utilizam o método CVM, aplicam de fato na prática, não é só assistir aula, não é só um cursinho que a gente tem. Não. O CVM é uma metodologia com conteúdo denso, com conteúdo profundo, que é totalmente diferente de tudo que o médico já viu na formação tradicional, seja na faculdade, residência, fellows, mestrado, doutorado, e por isso exige que o médico se comprometa. Por isso exige também da nossa parte que a gente cobre um valor justo por isso, porque senão eles não valorizam. Então, depois que esses médicos realmente entendem que eles se submetem ao método e eles aplicam o método, Thiago, eles realmente começam a vivenciar isso, né? A ter uma relação mais profunda com os pacientes, a ver os pacientes melhorando, a ter essa qualidade de vida, qualidade de atendimento. Tem alunos nossos, pô, que separam 1 hora e meia, 2 horas para uma consulta de primeira vez. Porque para eles é importante essa conexão. E óbvio que tem pacientes que vão querer, mesmo que o médico separe 1 hora e meia, pode ser que em meia hora resolva, né, a primeira consulta. Mas o fato é que os médicos que utilizam o método CVM, os médicos que estão nessa jornada do consultório médico 25K, são médicos que não só estão fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, mas também estão fazendo a diferença na própria vida. Porque ao passo que eles, ao invés de atender 30 numa tarde, eles atendem 3, um paciente por hora, ou 4, um paciente, né, 4 pacientes por dia, cara, são médicas que chegam em casa e têm energia para poder brincar com os filhos, tem energia para poder namorar com o marido, com a esposa, tem energia para poder estudar, tem energia para fazer qualquer outra coisa que seja fora da medicina. Porque isso é outra coisa, né, Tiago, que é importante dizer. Não, nem só de medicina vive o médico. Né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, porque como é que o médico vai orientar um paciente a cuidar da própria saúde se ele não cuida da própria saúde? Quando eu falo saúde, não é só ir na academia, não é só se alimentar bem, cara, é cuidar da saúde mental. O médico é também um dos campeões, o médico é campeão em um monte de coisa, é campeão em divórcio, é campeão infelizmente, né? Em uso de drogas, porque tem acesso, drogas, quando eu falo drogas, não drogas como cocaína e maconha, mas drogas, medicamentos mesmo, porque tem acesso, cara, de transtornos mentais, burnout, campeão de burnout, cara, campeão de burnout. E isso é óbvio, pode não ser óbvio para a maioria das pessoas, mas é óbvio para mim. Por quê? Porque, cara, é muito sofrimento, cara. Você imagina o psiquiatra, por exemplo, que atende 30 pacientes com transtorno mental num turno, cara. O oncologista que atende 30 pacientes com câncer, cara, num turno. Isso é humanamente impossível, velho. E ele acaba, para poder se proteger, se torna um robô, entende? Por isso que o atendimento particular é diferente. Ao invés de atender 30, você atende 3. E aí, quando você atende 3, cara, você consegue se doar, o médico consegue se doar, sem precisar se doar tanto ao ponto de se tornar exausto. Burnout nada mais é do que um esgotamento físico e mental. Então, é como se o médico se apagasse. Se você der um Google lá, procurar o que é burnout, você vai ver que um dos desenhos que exemplificam o burnout é um palito de fósforo com a chama apagada. É um apagamento.
da pessoa, da personalidade da pessoa. E isso por quê? Porque o médico ele recebe uma carga de sofrimento, de estresse, de cobrança muito grande, principalmente quando ele trabalha no serviço público, ele trabalha em plano de saúde, trabalha em hospitais, onde ele trabalha para os outros, né? E aí o particular é diferente, porque ele é o dono do tempo, né? O paciente, na verdade, é o dono do tempo e o médico oferece o tempo que o paciente precisa. Ele cobra um preço justo, ele se sente feliz, ele se sente realizado. Tem toda essa diferença, cara. Tem toda essa diferença. Muito além da grana. Muito além da grana. Porque uma coisa é você ganhar, você faturar 25 mil por mês trabalhando em 3 vínculos, 75 horas por semana. Outra coisa totalmente diferente é a Irlena, que fatura entre 25 e 30 trabalhando 16 horas por semana.